Já há algumas semanas a gente vem sendo desafiado aqui a desmascarar o impostor que vive dentro da gente. Todos nós temos dentro do nosso coração vozes desse impostor que tentam nos sabotar nas mais variadas áreas da nossa vida, e essas vozes podem ser ouvidas em quaisquer ambientes. É impressionante como eu ouço essas vozes do impostor que vive dentro de mim na academia, por exemplo. Eu acabei de chegar, 5, 7, 8 minutos, e o impostor diz assim: já está bom, você já suou tanto, pode voltar para casa. Eu estou no meio de uma série fazendo um exercício e de repente o impostor diz assim: 8 movimentos está bom, não precisa chegar nos 12, não tem ninguém vendo, você não vai sofrer nada por conta disso. A gente pode sofrer essas vozes também no meio dos nossos vícios, né? Vícios que muitas vezes têm arrebentado com a nossa saúde, têm arrebentado com os nossos relacionamentos, e esse impostor grita lá dentro da gente dizendo assim: mas todo mundo tem o seu, não se preocupa não. As pessoas que estão te criticando não estão conseguindo perceber os erros que elas também têm, todo mundo tem, então a gente se mantém assim, não se preocupe. Em meio aos desafios conjugais também a mesma coisa. Esse inimigo às vezes vem dizendo assim: não tem jeito, não vai dar pega, esse relacionamento acabou, a gente precisa fazer o melhor, reconhecer que o casamento acabou, isso vai ser melhor para mim, para minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos. E esse impostor vai falando e a gente vai crendo. E à medida em que a gente vai crendo no que esse impostor diz, a gente só encontra destruição na nossa vida. Na primeira palestra nós conversamos sobre o eu impulsivo, e a impulsividade que grita dentro da gente tem destruído muitos de nós, não é? O eu explosivo foi o tema da segunda mensagem dessa série, tema que foi muito importante para muita gente aqui. Semana passada nós conversamos sobre o eu manipulador, e foi surpreendente para mim, pessoalmente, mergulhar nesse assunto e perceber o quão perigoso é esse espírito da manipulação que vez ou outra cresce no nosso interior também. Hoje a gente vai conversar sobre uma outra voz desse impostor que vive dentro da gente, o eu melindroso. O eu melindroso. O que é um melindroso? Uma definição para a gente ampliar a nossa compreensão do assunto. Melindroso é uma pessoa extremamente sensível, que demanda um cuidado enorme, pois tem uma facilidade imensa para se sentir magoado, diminuído ou chateado. Ter sensibilidade é uma coisa boa, não é verdade? Mas ser hipersensível é uma coisa muito perigosa. O hipersensível não pode tomar um vento de frustração que imediatamente ele gripa. Ele não pode tomar uma gelada de indiferença por parte dos amigos, que ele já fica com dor de garganta. O hipersensível também não pode tomar um tranco de oposição no ambiente de trabalho, que ele já se espatifa no chão. E por falar em se espatifar no chão, talvez o grande modelo do melindre nesse atual momento que a gente está vivendo no país seja esse rapaz que aí está. Neymar Júnior, nada mais, nada menos do que o maior jogador de futebol do país no momento. Ele que já tem 26 anos, mas se comporta como se tivesse apenas 16. Ele já é pai, já faz tempo. Ele tem um filho de 6 anos, mas às vezes ele se comporta de uma maneira mais mimada do que o próprio filho. Ele tem sido considerado por seus companheiros de trabalho e por muitos comentaristas como um verdadeiro caicai, que vive simulando uma dor, uma pegada mais pesada para simplesmente dizer: estão passando por cima de mim, estão sendo desonestos para comigo. Ele vive simulando as suas quedas para atrair a compaixão do mundo, mas ao invés de conseguir a compaixão e a admiração das pessoas, ele tem conseguido exatamente o contrário. Ele tem conseguido um profundo descrédito pessoal, profissional e antipatia por parte dos seus companheiros de trabalho.
E aí, quando um sujeito como o Galvão Bueno começa a colocar a boca no trombone para dizer ele é um caicai, a criticar algumas das suas posturas, esse menino de 26 anos começa a ter muita dificuldade. Melindroso, ele se sente injustiçado, ele faz cara de dó, faz bico e diz: a partir de agora eu não dou mais entrevistas. Neymar é carente de colo. Todo melindroso é assim. Um lugar onde ele possa ser aceito como ele é, sem que ninguém confronte as suas idiosincrasias, os seus problemas, onde possa dar vazão à sua genialidade sem ser interrompido por ninguém, e onde só haja aplausos e admiração. Um melindroso. O melindre tem acabado com a vida de muitos profissionais. E é exatamente isso que afirma uma consultora chamada Lúcia Costa, que é diretora executiva da empresa Stato. Ela diz o seguinte, olha só: a reclamação em excesso gera falta de comprometimento por parte do profissional e até uma baixa no resultado. Ocupa espaço do pensamento construtivo da solução. É preciso entender que a motivação vem de dentro de cada um e não é necessariamente o mundo que vai trazê-la. Interessantíssima essa palavra. O que ela está dizendo é o seguinte: tem muito profissional por aí, muito profissional, que reclama tanto do salário, das condições, dos benefícios, que acaba focando a sua atenção em algo que diminui o seu potencial profissional, o seu bom desenvolvimento. E aí a empresa padece, e aí esse profissional perde a credibilidade e ele corre o risco, muitas vezes, de ser demitido. É preciso entender, diz essa mulher, que a motivação, ela não vem do exterior, ela é algo que vem de dentro. Se a gente ficar esperando como profissional os incentivos dos nossos patrões, dos nossos chefes, a condição favorável, o dinheiro chegando, para então a gente trabalhar, a gente é desnecessário. Nós precisamos de fato de algo que parta aqui de dentro, do nosso interior, e que nos faça mudar a realidade ao nosso redor. Essa história do melindre tem sido trabalhada por muitos filósofos que estão preocupados com esse negócio. O Luiz Felipe Pondé, que a gente conhece muito bem, tem intitulado a nossa geração de a geração mimimi, a geração do melindre, de gente que vive chorando pelos cantos, gente frágil, gente cristalzinho pra caramba. Ele diz assim: a geração mimimi tem a expectativa de que o mundo vai tratá-los tão bem quanto a escola e os pais os tratam. Porque é exatamente assim que alguns de nós fomos criados, né? É exatamente assim que alguns dos nossos filhos são tratados também, como verdadeiros cristalzinhos dentro de casa, como os verdadeiros reis, em casa e na escola. E aí, quando esse pessoal vai para o mercado de trabalho, eles não conseguem lidar com críticas, eles não conseguem lidar com uma avaliação negativa. É como se a avaliação negativa fosse uma afronta pessoal e não um desafio com relação ao seu bom desenvolvimento na profissão. A geração mimimi tem a expectativa de que o mundo vai tratá-los tão bem quanto a escola e os pais os trataram. Todo mundo acha super lindo tudo o que você faz. Se você não dá para coisa nenhuma, acham que você é artista. Se você não consegue pensar, é porque você é sensível. Uma justificativa para cada um dos nossos problemas e para cada uma das nossas limitações. Ele vai adiante dizendo assim: essa característica do mimimi, do melindre, está ligada à disposição de ficar chorando o tempo inteiro pelos cantos, reclamando da vida, querendo que todo mundo te dê colo, como um verdadeiro Neymar. Eu não acho que o comportamento mimimi, diz Luiz Felipe Pondé, seja exclusivo da geração millennials, de 23 a 30 anos de idade, mas um comportamento generalizado. Em outras palavras,
Milindre virou uma epidemia. Milindre virou uma epidemia que já alcançou o coração de muitos de nós. E como em toda epidemia, às vezes a gente nem percebe o que está acontecendo. Mas gradativamente a gente vai se comportando assim. A gente vai ficando meio mole. A gente vai se abalando mais facilmente. A gente vai se magoando de uma forma que antigamente a gente não se magoava. Leandro Carnal, um outro filósofo, falando sobre essa geração mimimi, num café filosófico, ao lado do Pondé, disse assim: estou um pouco perturbado com a hipersensibilidade das pessoas. Elas estão assim porque foi feito crer que na democracia todos seriam lindos, inteligentes e felizes, e nenhuma dessas três coisas como produtos podem ser entregues. De alguma forma, a democracia tem nos feito crer que coisas como a felicidade, inteligência, a felicidade são iguais para todos. E a gente vai nutrindo o nosso interior dessas expectativas furadas. E então a gente vai se chateando, a gente vai se magoando toda vez que a gente é confrontado com a nua e cruel realidade. O mundo que a gente vive não é um mundo de igualdade plena. Existem pessoas que são melhores que a gente, existem pessoas mais competentes que a gente, existem pessoas que têm dons e habilidades superiores às nossas, e a gente precisa lidar assim com a frustração por não termos algumas qualidades que outras pessoas ao nosso redor têm. O texto de 1 Reis 21, de 1 a 2, é um texto muito interessante, que conta a história de um sujeito assim, que vive uma fase de estampado melindre. Queria que você acompanhasse a leitura desse texto. Olha que interessante. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha, um pequeno terreno, que pertencia a um homem chamado Nabote, que morava em Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio, um lugar supervalorizado, ao lado do palácio de um rei chamado Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou, se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o valor. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais, de jeito nenhum, em hipótese alguma. Eu tenho um carinho especial por essa terra. Quando eu caminho por ela, eu lembro dos meus pais. Quando eu sinto o cheiro das plantas, das vinhas, eu lembro das histórias de família. Eu não posso abrir mão com facilidade desse lugar. Então Acabe foi para casa, aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Sua mulher Jezabel entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu-lhe: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou, se preferir, eu lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele disse: não te darei a minha vinha. Disse Jezabel, sua mulher: é assim que você age como rei de Israel? Ora, levante-se e coma, anime-se. Conseguirei essa vinha para você, a vinha de Nabote de Jezreel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, em nome do rei, pôs nelas o selo do rei, que comprovava a consciência do rei, e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas, ela escreveu:
decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo, e mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele, e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei por causa daquele dia de jejum. Levem-no para fora e então acabem com ele, apedrejem-no até a morte. Então 2 homens vadios vieram e se sentaram na frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Por isso o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Então mandaram informar Jezabel: está feito, está resolvido, arquivo queimado, Nabote está morto. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe: levante-se e tome posse da vinha que Nabote de Jezreel recusou-se a vender-lhe. Ele não está vivo, percebeu o tom? Ele não está mais vivo, está morto, fique tranquilo. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias, um profeta de Deus: vá encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe: assim diz o Senhor, você assassinou um homem e ainda se apossou da sua propriedade. E acrescentou: assim diz o Senhor, no local onde os cães lamberem o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Acabe disse a Elias: então você me encontrou, meu amigo. Eu o encontrei. Ele respondeu: porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. Vou trazer desgraça sobre você, devorarei os seus descendentes e eliminarei da sua família todos os do sexo masculino, e eliminarei da sua família todos os do sexo masculino em Israel, sejam escravos ou livres. Farei à sua família o que fiz a Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasá, filho de Aías, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. E acerca de Jezabel, o Senhor diz: os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Os que pertencem a Acabe e que morrerem na cidade, os cães comerão, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Nunca existiu ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. Se vendeu por uma vinha. Pressionado por sua mulher Jezabel, ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco e agia com muita mansidão. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias: você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado do seu filho. Percebeu como fica estampada a face sombria do melindroso? Acabe é o melindroso desse texto. Esse texto nos ajuda a conversar sobre a anatomia do melindre. Em primeiro lugar, o melindroso é alguém profundamente insatisfeito, que vive atrás de algo que possa preenchê-lo interiormente. Vou repetir. É alguém profundamente insatisfeito, que vive atrás de algo que possa preenchê-lo interiormente. Versículo 1. Algum tempo depois houve um incidente envolvendo uma vinha pequenininha, um terreninho, que talvez tivesse sido comprado de maneira muito barata por alguém que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel,
ao lado do palácio de Acabe. Acabe é o rei. Acabe tem todas as coisas. Acabe tem propriedade que não acaba mais. Ele é dono de um palácio, ele tem cantores que o servem, ele tem chefes de cozinha que preparam as suas refeições, ele tem absolutamente tudo. Mas quando ele percebeu que ele não tinha a vinha de Nabote, ele se desestabilizou. Todo melindroso vive guardando no coração aquela sensação assim, por que todo mundo tem e eu não tenho? Por que todo mundo tem o direito e eu não tenho? Por que Deus deu para algumas pessoas e não deu para mim? O melindroso é alguém que interiormente é descontente. É descontente demais. E muito embora às vezes ele nem fale, ou ela nem fale isso, o descontentamento está aqui dentro. E o melindroso nunca acha que esse descontentamento nutrido no coração é algo ruim. Mas é. Mas é pelas razões que a gente acabou de ver na história de Acabe. Existem algumas pessoas hoje em dia que são melindrosas porque são insatisfeitas com a atenção que têm, com as oportunidades que têm, com a influência que têm, com a visibilidade que têm, com o dinheiro que têm, com os bens que têm. E é exatamente por se sentirem assim, descontentes e insatisfeitos, é que os melindrosos tentam se valer de coisas que estão do lado de fora de si mesmo, para poderem se preencher. Eles tentam se preencher com o dó das pessoas. Você ficou sabendo que tal pessoa disse sobre mim? Você ouviu? Você percebeu que aquela pessoa nem olhou na minha cara? Você percebeu que quando eu cheguei o grupo dispersou? Você percebeu? Você percebeu? Você percebeu? Como se o dó de algumas pessoas pudesse tapar o buraco de um problema que ela enfrentou. O melindroso também tenta preencher o vazio com o serviço dos outros. Alguns melindrosos têm condição de fazer o que está nas suas mãos, mas eles vivem assim: você pode me ajudar? Você pode me dar uma mãozinha? Me ajuda aqui, por favor. Porque ele tem a sensação de que se alguém ajudar, ele vai se sentir melhor, ele vai se sentir suprido, ele vai encaixar a peça que falta no seu interior. Outros fazem isso cavando elogio, tentando falar a respeito das coisas que fizeram para ouvir do outro. Nossa, que legal, hein? Como você fez bem feito, que joia, puxa, como você é bom, como você é sensacional. Isso faz com que o melindroso aplaque um pouquinho da dor que ele sente interiormente, dor que é fruto da sua insatisfação. Só tem um problema, como diz Jeremias em 2:3 no seu texto: o meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram a mim, a fonte da água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Todas as vezes que eu tento me encher do dó das pessoas, todas as vezes que eu tento me encher do serviço das pessoas, todas as vezes que eu tento me encher dos bens que estão do lado de fora e que eu ainda não tenho, isso não gera satisfação no meu interior, porque somente o Senhor tem o tamanho exato para suprir o vazio que existe dentro da nossa alma. E enquanto a gente tentar encher o nosso coração daquilo que não vai preencher-nos, será como tentar encher uma piscina completamente rachada. É o que diz o profeta. É a tentativa de encher uma piscina completamente rachada. É tiro na água. É bobagem. É como correr atrás do vento, é loucura. O segundo retrato da anatomia do melindroso é a seguinte: o melindroso é alguém profundamente caprichoso, tão caprichoso que é capaz de fazer loucuras para realizar os seus desejos pessoais. Loucuras. Dá uma olhadinha no versículo 2. Dê-me a sua vinha, Nabote, disse Acabe, para eu usar como horta, como se o sujeito precisasse de horta.
pela madrugada. Já que ela fica ao redor, pertinho do palácio, eu preciso da sua terra. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou, se preferir, eu lhe pagarei, preste atenção na última expressão, seja qual for o valor. Deu para perceber o caprichoso? Ele quer tanto satisfazer todos os desejos que ele tem, que ele está disposto a empenhar uma quantia que ele nem sabe qual é, uma quantia que ele nem sabe se ele tem, porque ele é um caprichoso. O melindroso tem um problema de insatisfação no coração, como a gente viu anteriormente, e essa insatisfação faz com que ele se mova sempre na direção dos caprichos. Melindroso é caprichoso, melindroso é caprichoso, e faz loucuras para realizar os seus desejos. Troca de carro no meio da crise para se sentir bem. Faz a viagem dos sonhos, mesmo sem ter com que pagar. Paga a escola que não pode pagar para os filhos, pois acredita que eles têm esse direito. Come nos restaurantes mais caros da cidade só para conviver na alta sociedade. Tudo para satisfazer os seus caprichos. Melindroso. Melindroso. Dessa forma, o melindroso se expõe ao ridículo diante das pessoas. Todo mundo vê o problema. Todo mundo vê o alarde. O melindroso também inverte os seus valores. Ele se endivida e arrebenta com a sua própria vida, com a sua própria família. Percebam que Mateus capítulo 16 diz, palavras de Jesus: quem quiser salvar a sua vida com os seus caprichos, com os seus melindres, com as suas vantagens absurdas, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. O melindroso se esquece dessa última parte dita por Jesus. Jesus está dizendo aqui que no dia final Ele vai nos recompensar, Ele vai nos trazer algo que vai nos saciar plenamente, algo que será encantador, incrível. Ele se esquece disso, e então ele começa a viver como se as únicas recompensas fossem as recompensas ligadas aos caprichos. Eu quero, não importa o preço, não importa o momento, não importa em quantas vezes, eu quero, e pronto, e acabou. O terceiro retrato da anatomia do melindroso é a seguinte: ele é alguém profundamente ressentido, que fica tremendamente furioso quando a vida não funciona como deveria funcionar. O melindroso, ele perde as estribeiras. Quando alguma coisa sai do seu esquadro, do seu planejamento, ele se perde. Então Acabe foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Ele tem problema em lidar com as coisas que saem do seu controle. O melindroso é assim. Ele desenhou na cabeça dele como deve ser o desenvolvimento dos filhos na sua formação profissional. Quando os filhos escolhem alguma outra coisa, ele perde a cabeça. Ele decidiu que ele investiria o dinheiro da seguinte maneira, mas quando de repente surge uma intempérie e as coisas mudam e ele é forçado a um outro plano, a uma outra medida, ele se desespera profundamente, porque ele se ressente quando a vida não funciona
da forma como ele acha que a vida deveria funcionar. O melindroso não tem algumas virtudes que são fundamentais para a gente se relacionar com as pessoas, com o mundo ao nosso redor. Eu vou te dar algumas dicas. A primeira delas é realismo. A capacidade de reconhecer que não existe ninguém perfeito. E a capacidade de perceber que nós não estamos vivendo num mundo perfeito. Alguns de nós somos melindrosos porque temos uma visão assim, romântica da vida. Como é que uma pessoa pôde dizer isso para mim? Como é que alguém em sã consciência pôde me atropelar dessa forma? Aí a pessoa fica 15 anos remoendo aquilo que lhe foi feito no passado. Uma pessoa não faz isso no mundo que a gente vive. As pessoas não puxam os tapetes uns dos outros. Em que mundo você vive? O próprio Jesus, olhando para os seus discípulos, disse assim, viu? Não criem uma expectativa irreal acerca do mundo que vocês vivem. No mundo vocês terão aflições. Quando a gente nutre uma visão irreal das pessoas e do mundo ao nosso redor, e as coisas não funcionam como a gente gostaria, a gente estremece, a gente perde a estabilidade, e a gente vive como um melindroso, fazendo mimimi pelos cantos. A segunda virtude que o melindroso não tem, e que precisava ter para se relacionar com as pessoas e com o mundo ao seu redor, é flexibilidade. A capacidade de se adequar a algumas situações inusitadas. Mais uma vez, às vezes a gente espera que as coisas aconteçam de determinada forma, mas o mundo não é tão quadrado assim. As pessoas não são tão óbvias como a gente gostaria que elas fossem, nem a gente é. Então a gente precisa aprender a rebolar um pouquinho. Gente que não aprende a rebolar dentro do casamento não fica casado. Gente que não aprende a rebolar no meio das críticas e da competitividade no ambiente de trabalho, sucumbe. Gente que não consegue rebolar diante das cobranças normais que as pessoas fazem por uma imagem projetada, bonita, a respeito de si mesmo, se perdem, acabam se endividando. Bobagem, que grande bobagem. É preciso ter flexibilidade. Uma terceira virtude que a gente precisa ter para lidar com as pessoas e com o mundo ao nosso redor: resiliência, a capacidade de assimilar os golpes na vida. Se a gente parasse um pouquinho agora aqui numa roda e a gente passasse a compartilhar os golpes que a gente já tomou na vida, a gente não sairia daqui tão cedo. Porque todo mundo tem uma história de alguém que levou um golpe de alguém que não estava esperando e de repente veio uma mão cruzando o espaço aéreo e arrebentando o seu queixo. Isso aconteceu com você, mas aconteceu comigo também, com todas as pessoas ao seu redor. Porque esse é um mundo que se esqueceu de Deus, que virou as costas para o Criador. E não tem como viver no mundo real sem ser alvo de alguns golpes. Para de criar uma visão irreal do mundo ao seu redor. Quem cria essa visão irreal vive de mimimi. Por fim, humildade. A capacidade de reconhecer que somos todos iguais. Tem gente impiedosa na sua vizinhança, na sua família, no clube que você frequenta? Tem. Mas nós também estamos na lista de muita gente. Nós também estamos na lista de muita gente ao nosso redor. Gente que foi atropelada por nós, gente que foi maltratada pela gente, com uma palavra que não deveria ser dita, de uma forma que não deveria ser dita. Nós precisamos ter um pouquinho mais de humildade. Realismo, flexibilidade, resiliência e humildade são fundamentais para a gente se relacionar com as pessoas e com o mundo ao nosso redor. Do contrário, a gente vive de mimimi por aí, como um verdadeiro melindroso, ressentido quando a vida não funciona da forma como a gente gostaria que ela funcionasse. Nesse momento eu me lembro de uma história de Jonas, um profeta bíblico,
que foi mandado para uma determinada região para anunciar o evangelho e o arrependimento, e ele definitivamente disse: eu não vou. E Deus disse: ué, por quê? Você é um profeta, você faz o que eu falo. Ele disse: tem um probleminha, eu não quero que o Senhor se arrependa do mal que o Senhor disse que vai fazer com aquele povo, porque eu os odeio, e eu não quero que o Senhor os ame, então eu não vou para lá. E ele tentou fugir de todas as formas, mas Deus o trouxe de volta, o colocou no meio daquele povo, e ele foi obrigado a anunciar o arrependimento. E para sua tristeza, aconteceu o que ele imaginava. O povo se arrependeu. Deus abriu mão daquilo que ele disse que faria de mal àquele povo, e eles se reconectaram com o Senhor. Aí chega o capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. O profeta ficou indignado, enfurecido, porque Deus decidiu amar quem ele odiava. Então ele orou ao Senhor: Senhor, eu sabia que Tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois o Senhor se arrepende. Esse é o meu problema com o Senhor. Perceba que coisa incrível. Ele é capaz de criticar aquilo que leva o próprio Deus a se relacionar com Ele. Ou Jonas não precisa de misericórdia? Ou Jonas não precisa da graça de Deus? Ou Jonas é alguém extremamente perfeito? Ele só é um profeta diante de Deus porque Deus é misericordioso, porque Deus é cheio de amor. Mas ele não percebe a idiotice dele, o mimimi dele, o milindre dele. E ele continua a sua oração dizendo: agora, Senhor, tira a minha vida. Tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Eu quero morrer, mimado. Eu quero morrer, melindroso, bobão, cai. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa tua fúria? Ei, acorda. Você que está deitado debaixo dessa árvore aí, dizendo que quer morrer, acorda. Ei, você tem razão para isso? É interessantíssimo como Deus assim não entra no jogo do melindroso. Isso é fantástico, gente. Deus não entra no nosso melindre. Ele não joga com as cartas que a gente joga. Num determinado momento, Jesus se aproximou de Pedro e disse assim: Pedro, tem uma coisa para te contar. Fiquei sabendo que Satanás vai peneirar a sua vida. Ô Jesus, que história é essa? Como assim peneirar? É isso mesmo. Tire as suas próprias conclusões. Peneira, malandro. Aí Pedro disse: Jesus, mas o que é que o Senhor respondeu para ele? O que eu respondi? Eu disse que eu ia orar por você. Jesus não entra no jogo do melindroso. Jesus não tenta entrar na frente do melindroso, tratando o melindroso como se ele fosse uma criança, um bebê. Jesus deixa o sujeito crescer. Eu vou orar por você para que você resolva os seus problemas. Eu vou orar por você para que você tome as decisões que você tem que tomar. Eu vou orar por você para que você levante dessa cama e faça o que tem que fazer, para que você pare com o seu vitimismo. Viu? O problema todo mundo tem. Dificuldade todo mundo tem. E enquanto a gente fica pelos cantos, chorando as pitrangas, a gente ocupa lugar no nosso cérebro que deveria ser usado para a gente produzir mais e melhor. Mais e melhor. Em quarto lugar, a anatomia do melindroso tem o seguinte retrato: ele é alguém profundamente manipulador que arregimenta soldados para defenderem a sua causa. O melindroso nunca está sozinho. Ele é hábil, ele é inteligente, ele se articula.
Ele sabe como conquistar seguidores. Versículos 4, 5 e 7. Deitou-se na cama. Acabe deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Por favor, entra na cena comigo, vai. Entra na cena comigo. O sujeito não conseguiu a vinha que ele queria. Ele, o rei, dentro de um palácio, me dá vinha. Não, não dou. Ele faz um bico. Ele passa pelos funcionários, o pessoal diz assim: oi, tudo bem, rei? Ele faz o bico e continua. Entra no quarto, bate a porta, igual um adolescente, pá! Deita na cama e vira o rosto para a parede. Aí chega alguém e diz assim: rei, está tudo bem? Ele faz assim: não. E fica olhando para a parede. Daí uma outra pessoa vem com um chazinho, dizendo: eu estou com um chazinho aqui. Não vou comer. E ele começa a fazer greve de fome. Adulto. Gente grande. Profissional reconhecido. Rei de Samaria. Melindroso. Mimimi. Cai. Mas tudo isso fez com que a esposa fosse arregimentada. Era isso que ele queria. Alguém que fizesse o trabalho sujo por ele. Anime-se. Não fica assim não, meu marido. Tem homem nessa casa, quer dizer, tem mulher nessa casa. Anime-se, porque eu conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. E ele virou e disse: tá bom então. E ficou esperando. Mimado, melindroso. Todo melindroso tenta manipular alguém. Alguns tentam manipular os pais para que eles resolvam os problemas na escola que eles mesmos tinham que resolver. Eles mesmos. Nós pais não temos que resolver todos os problemas dos nossos filhos. É importantíssimo que em alguns momentos você diga: verdade, aconteceu isso, meu filho. Aconteceu, você precisa ir lá na escola. Eu? Eu não. O problema quem criou foi você, meu filho. Vai lá, eu vou orar por você. Começa a orar um pouquinho pelos seus filhos, para que eles resolvam os problemas dele. Eu sou capaz de arriscar que em 2, 3 oportunidades semelhantes, eles começam a desistir de fazer o que eles estão fazendo. Porque lidar com as consequências não é simples, não. Alguns melindrosos tentam manipular os cônjuges, para que eles confrontem as pessoas que, na verdade, o melindroso tinha que confrontar. Problema com as pessoas todo mundo tem. Mas quem tem que confrontar? Quem tem que passar a história limpo, o problema? O melindroso. Alguns maridos e algumas esposas deveriam dizer assim: olha, amo você, vou estar orando por você para que você passe essa história limpa. Não, mas você não vai me ajudar? Vou. Orando por você. Vai lá. Vai firme. Eu vou estar aqui na retaguarda, orando por você. Mas resolve você o problema. Alguns melindrosos tentam manipular colegas de trabalho para que eles façam o trabalho que o melindroso deveria fazer. Eu estou tão cansado, essa semana, puxa vida, tão difícil, você não pode me ajudar aí, quebra essa. Preciso dormir um pouco mais tarde, amanhã você não consegue pegar essa parte do meu trabalho, você não consegue. O melindroso sempre procura deixar o trabalho dele para os outros. E não entra nessa. E o melindroso também tenta manipular, às vezes, o próprio Deus. Mas Deus não entra no jogo do melindroso. E se você fizer cara de piedade, se você disser que não está aguentando, Deus não entra nessa.
Deus reconhece sim as nossas dores reais, os nossos sofrimentos reais, e Ele recolhe as nossas lágrimas num odre, mas quando é melindre, Ele não cai nessa. Ele não cai no meu e no seu jogo. Ele não cai. Ele não cai. O melindroso é manipulador e arregimenta pessoas para defenderem a sua causa. Perceba o que diz 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. De quem Paulo está falando? Do melindroso. O melindroso é esse sujeito que tem sempre a sua aparência preservada, porque ele coloca os outros para dar com a testa na parede. Ele sempre quer sair bem na foto, mas na verdade o que existe dentro do coração dele é egoísmo, é avareza, é presunção, é arrogância, não tratados. Tudo isso não tratados diante de Deus. Independentemente do tempo que tem de igreja, sepulcro caiado, bonito por fora, cheiro de podre por dentro. Em quinto e último lugar, o melindroso é alguém profundamente estratégico, que não causa o mal diretamente, mas que se satisfaz quando esse mal acontece. Ele não apenas arregimenta as pessoas e coloca as pessoas para fazerem o que tem que fazer. Quando o mal é feito, quando o circo pega fogo, ele se alegra. Lá dentro, ele se alegra. Levante-se e tome posse da vinha que Nabote se negou a dar para você. Ele está morto, Acabe, fique tranquilo, os seus problemas acabaram. Quando Acabe ouviu, ele tirou o rosto da parede, pegou a xícara de chá, um pedacinho de pão com manteiga, e foi tranquilo tomar posse da sua vinha, sem um mínimo de senso de culpa pelo que tinha acontecido. E enquanto uma família velava o corpo de alguém que foi assassinado, ele, o responsável pelo assassinato, fazia uma festa de inauguração da sua nova horta. O melindroso parece bom do lado de fora, mas ele é mau por dentro. Ele não pensa duas vezes para dizer assim, bem feito. A justiça tarda, mas não falha. Aqui se faz e aqui se paga. 1 Coríntios 13:6 diz que o amor não se alegra com a injustiça. E nós, discípulos de Cristo, não podemos deixar que o melindre nos leve a esse tipo de postura. Nós não podemos celebrar o mal causado por nós, porque o amor de verdade tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, e não faz o outro sofrer, e não alimenta descrédito sobre o outro, e não passa por cima do outro. O amor não se alegra com a injustiça. Esse é o perfil do melindroso. Pergunta é, como é que Deus se relaciona com gente assim? Esse texto nos ajuda a descobrir isso também. Deus não se deixa iludir pela aparência vitimizada do melindroso, nem acoberta os pecados cometidos por ele. Deus não entra no jogo do melindroso, olha só,
se você é alguém que tem tentado fazer isso com as pessoas ao seu redor, só lembre-se do seguinte: Deus não entra na sua. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias: vai encontrar-se com Acabe, diga-lhe assim diz o Senhor: você assassinou um homem e ainda se apossou de sua propriedade. O triste do melindroso é que diante de Deus, ele não consegue esconder as suas motivações. Deus conhece muito bem o nosso coração. E a gente tem que parar de mimimi. A gente precisa levantar a cabeça, a gente precisa seguir em frente, porque do contrário a gente comete inúmeras injustiças. Deus também não se intimida com o exército arregimentado pelo melindroso e estabelece um juízo duro para ele. Existe um juízo dado por Deus aos melindrosos, Acabe e Jezabel. Assim disse o Senhor: no local onde lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu, Acabe. Em outras palavras, o seu sangue vai ser derramado também, assim como foi derramado o sangue de Nabote. Devorarei os seus descendentes. Tem muita gente que diz assim hoje em dia: puxa vida, mas como Deus é injusto. O que é que os descendentes de Acabe têm a ver com o pecado dele? Deus deveria punir ele. A gente diz isso porque a gente faz parte de uma sociedade ocidental, individualizada, onde a gente acha que tudo que a gente faz, de bom ou de ruim, tem a ver só com a gente. Bobagem, eu posso crer nisso, mas isso não acontece na prática. Se um pai de família começa a dar vazão à sua preguiça, só ele sofre por falta de dinheiro? A família dele inteira sofre. Se alguém dentro de casa, um pai ou uma mãe, começam a viver de maneira imoral, transando com todo mundo, passando por cima do cônjuge, isso não arrebenta só a vida do imoral. Isso arrebenta a vida da esposa, do cônjuge envolvido. Isso arrebenta com a vida dos filhos. Eles vão ter esse padrão estabelecido na vida deles dali para frente. Se você e eu não corrigirmos o nosso coração do melindre, as consequências do melindre vão vir sobre nós e sobre os nossos filhos também. Os cães devorarão Jezabel. Os cães devorarão Jezabel. Mas Renato, espera um pouquinho. Não existe uma saída para esse negócio. Não existe nada que possa ser feito daqui para frente. Existe sim. Deus não se nega a perdoar aqueles que se arrependem sinceramente, diante dele, e redefinem o seu caminho. Existe o caminho do arrependimento. Diante da cruz de Jesus, diante do preço pago pelo nosso melindre na cruz do Calvário, Ele morreu por nós, Jesus de Nazaré. E se a gente se arrepender e se posicionar debaixo da cruz dele, o perdão dele vai nos limpar e nos purificar de toda a injustiça. Nós seremos livres da ira do Pai. E uma obra bonita vai começar na nossa vida, para a gente começar a ser gente de verdade, gente madura, gente sem mimimi. Acabe rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça. Aparentemente, o que a gente tem aqui é um arrependimento sincero. E se houvesse arrependimento sincero, a justiça e o juízo de Deus não viriam sobre ele e sobre os seus descendentes. Mas alguns capítulos depois, a gente descobre exatamente o contrário. Acabe não estava arrependido coisa nenhuma. Ele estava simulando para impressionar o profeta, para tentar impressionar o Senhor. E então, o que aconteceu? Exatamente aquilo que havia sido predito pelo profeta, anunciado pelo Senhor. Morte e destruição para Acabe e para sua família. Eu concluo com Hebreus capítulo 12, que diz assim: ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Ele, Jesus, pela alegria de poder contribuir com os planos do Pai e oferecer salvação a nós, melindrosos,
suportou como gente madura, como gente forte, como gente que não abaixa os olhos, como gente que olha nos olhos de quem está à sua frente, suportou a sua cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ele fez isso para nos salvar. Portanto, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. É importante que a gente se lembre do que o nosso Salvador fez por nós, para que vocês também não se cansem e não desanimem, para que vocês não fiquem andando pelos cantos dizendo: ó vida, ó céus, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ensina, ninguém me ajuda, mimimi. Olhem para Jesus, aquele que suportou o peso de se viver no mundo real, ao lado de pecadores, de gente imperfeita, de gente limitada. Olhem para Jesus para que vocês não se cansem, nem se desanimem, pois afinal de contas, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Ninguém está dizendo que não está sendo fácil para você, mas se ainda não derramou sangue por conta disso, ele sim. Está duro, está difícil, você perdeu algumas noites de sono, eu sei. Mas levanta, sacode a poeira e vai para frente. Segue. Para de ficar chorando pelos cantos como um verdadeiro melindroso. E passe a viver como o seu próprio Salvador te ensinou a viver, com os olhos fitos no seu objetivo, sem se importar com as circunstâncias desfavoráveis, e alimentando a sua disposição da relação que ele tinha com o próprio Pai, a fim de que ele não se desviasse nem para a esquerda e nem para a direita. Firme, resoluto, forte, sem se deixar abalar. Concluindo, esteja atento à voz do impostor que vive dentro de você, tentando vitimizá-lo diante dos outros, como se tivesse o direito de ser tratado de uma forma especial. Repreenda essas vozes dentro de você. A gente está vivendo no mundo real. Aqui todo mundo leva pancada. Aqui todo mundo leva golpe. Não se vitimize. Não adianta. Levanta a cabeça e segue em frente. Quando começar a achar que suportou demais a pressão de pessoas injustas e impiedosas, lembre-se daquele que suportou as suas ofensas ao ponto de derramar o seu próprio sangue. E faça dele o seu exemplo. Siga em frente, levante a cabeça, continue lutando. Não se deixe seduzir pela manipulação de pessoas melindrosas ao seu redor, que procuram fazer de você um escudo contra a própria falta de realismo, de flexibilidade, de resiliência e humildade. Simplesmente diga para essas pessoas: vai firme nessa tua força, eu estou orando por você. Vai nessa tua força. Estuda. Trabalha. Resolve o seu problema, e eu vou estar aqui, orando por você. Essa é a melhor maneira de você ajudar alguém que se vitimiza perto de você. A única maneira de ajudá-lo a deixar de ser um verdadeiro melindroso diante de Deus. Que tal a gente fechar os nossos olhos e ter um tempo de oração, para passar limpo algumas coisas que porventura a gente possa precisar passar limpo nesse momento.